Estamos dando início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje o programa está para lá de especial. Estamos aqui com a contadora Anail Lobo, ela que vai aí responder várias perguntas e hoje é o quadro Pergunte à Contadora. Tudo isso e muito mais depois do intervalo comercial. Voltamos e antes de vir aqui para esse super bate-papo com a Anail, eu quero agradecer os nossos apoiadores, parceiros, patrocinadores desse programa. Quero mandar um abraço aqui para a Academia Base Fit, Espaço da Nani, ela que é responsável aí pelos meus cabelos, cuidados dos meus cabelos, inclusive quinta-feira eu estou aí, tá, Nani? Um beijão para você e para sua equipe. Também Diana Bittencourt, ela que é responsável pelos meus cílios. Um abraço aí para Estúdio Bárbara Fernandes, ela que cuida da minha parte estética facial. No decorrer desse programa, vou continuar aqui agradecendo os nossos parceiros e vocês podem acompanhar esse programa também pelo Facebook, tá, pessoal? Estamos ao vivo lá e vocês podem mandar perguntas pelo chat, tá? Boa tarde, Anail, tudo bem? Boa tarde, Lu, tudo bem? Que prazer estar aqui de novo contigo. Bom. Inclusive, você vai voltar mais vezes, né? Teremos já, acho que é no próximo? Na próxima segunda temos mais um programa com eu e mais duas contadoras, que nós vamos tirar mais dúvidas. Isso mesmo, gente. Estamos aí com o quadro Pergunte à Contadora e já quero começar perguntando para você, Anail. Essa é a pergunta mais que eu acredito que você mais recebe, né? Eu preciso realmente fazer a declaração de imposto de renda? Então, vamos começar, né, Lu, com uma introdução para o pessoal. Nós estamos na fase da declaração anual de renda estipulada pela Receita Federal. Então, esse é um período que todos nós temos que prestar conta para o leão quanto a gente teve de ganho, né, no ano anterior. Então, esse ano a gente faz as contas do ano de 2021. E como é que você sabe se você precisa declarar? Tem algumas regras da Receita Federal, né, Lu? Entre elas se você ganhou mais de R$ 28.559 no ano, se você recebeu bens tributáveis acima de 40 mil, se você trabalha, né, é agricultor rural, se você teve rendimentos acima de 142 mil, se você teve ganho de capital e se você investiu na Bolsa de Valores, são dois requisitos obrigatórios para fazer a declaração. Então, muita gente pergunta, né, entre outras coisas, mas você precisa pensar nessas 7 regras e se você entrou dentro de qualquer uma das 7, você sim é obrigado a declarar. E qual que é esse prazo, né? Então, o prazo já começou no início de março e ele vai até dia 29 de abril. Então, o que eu oriento, né, aos contribuintes? Não deixe para a última hora. É difícil a gente separar toda a documentação do ano anterior. Então, isso leva um tempo. Então, se você deixar para separar a tua documentação lá para o dia 25, 26, 27, 28, talvez você nem ache mais profissionais habilitados para fazer isso para você na última semana. Porque o prazo encerra dia 29 de abril e a Receita, todo mundo que entregar dia 30 de abril já paga uma multa de R$ 165. Então, você precisa se antecipar. E quanto mais você se antecipa, né, mais rápido, se você tiver restituição, mais rápido volta esse dinheiro para a tua conta também. Se você deixar para a última semana, você vai cair lá no último lote de restituição e se você tiver alguma coisa para pegar, demora também essa restituir esse dinheiro para você. Ô, Anail, e qual é a diferença da declaração simples e completa? Isso é outra dúvida que o povo tem e muito. Primeiro, eu preciso declarar, aí entra naquelas 7 regrinhas lá. Sim, precisa ser, ganhou mais de 28 mil e etc, né? Como a gente falou aqui atrás. E o que é a diferença da simples e completa? Por exemplo, o governo federal, ele já tem uma regrinha lá de isenção e ele já calcula, né? Pré-calcula o que você paga ou o que você restitui automaticamente. Essa é a simples. Quando vale a pena fazer a simples? Quando você é CLT, quando você tem apenas uma renda, quando você não tem dependentes, porque a completa, ela entra tudo que você ganha e tudo que você gasta, você deduz
né, da completa. Então a gente precisa analisar, tem pessoas que fazem a declaração simples e é mais vantajoso, e tem pessoas que é mais vantajoso fazer a completa. Geralmente quem tem despesa com faculdade, escola, dependente, quem vai muito em médico particular ou plano de saúde. Então quem tem essas despesas no valor alto, compensa às vezes fazer a completa. A completa, ela requer mais do contribuinte separar toda a documentação, né? E a simples não, você só tem que ter o seu informe de rendimento, a gente calcula simples e deu. Sim. Ô, Anail, dívidas também entram no imposto de renda? Eu acredito que as pessoas têm bastante essa dúvida, né? Sim, entra. Então, o que é a declaração de ajuste anual, né? Esse é o nome. Você vai lá ajustar tudo que você ganhou, tudo que você vendeu, tudo que você comprou, inclusive se você adquiriu dívida. Então, hoje saem pesquisas, né, IBGE e outras pesquisas, essas pesquisas são baseadas em cima da declaração do IR, né, as pessoas já lá colocam esse tema. Então, se você só contraiu um empréstimo, mas você não entrou em nenhuma das outras regras que a gente falou, das 7 regras ali inicial, não, eu não preciso declarar imposto só porque eu peguei um empréstimo. Mas se você entra na obrigatoriedade das 7 regrinhas lá, que foi a nossa primeira resposta do dia, aí sim você tem que declarar se você adquiriu alguma dívida. Sim. E eu preciso declarar, né? Eu vou ter que declarar quais os próximos passos, já que agora eu sei que eu vou ter que fazer a declaração. Qual que é a minha primeira atitude? Então, primeira coisa, né? Você viu lá, vamos falar do caso simples, R$ 28.559, você é obrigada a declarar imposto de renda. Qual é o próximo passo? Primeiro, se você não tem um controle mensal, você tem que se fazer lembrar do que passou o ano passado, né? Então você tem que lembrar se você foi no médico, se você teve esse gasto, quanto você ganhou, né? Isso pega muito para o autônomo. Quem recebe direto do CPF fica muito confuso nessa hora. Então, tá, eu preciso declarar, e agora? E agora, separa a tua documentação. Qual documentação? Qualquer uma? Tudo que eu lembrar, eu escrevo? Não. Tudo que você tiver comprovante. Um recibo, uma nota fiscal, tudo que tiver comprovado, tanto que você vendeu quanto que você comprou, isso você precisa declarar. Ah, mas eu sou autônomo, trabalho com CPF, não tiro nota fiscal, como é que eu vou fazer? E aí é uma outra etapa, né? E a gente entra em umas outras perguntas aí. Meu Deus. Mas é tudo que você tem recibo. Declaração de imposto de renda, a gente tem que pensar muito bem, porque não é só mais uma coisa que eu tenho que entregar para o governo, não é isso. Você ali está desenhando a tua história patrimonial, né? Então você tem que saber e cuidar do que você está falando, porque de repente pode subir muito teu patrimônio ou não, e você não consegue acompanhar isso. Se você declara todo ano certinho, você consegue ver a evolução do teu patrimônio. Quanto você tinha de dívida o ano passado, quanto você contraiu esse ano. Tem até um comparativo lá, né, quando você recebe essa declaração, para você se analisar também, se você fez um ano bom ou não, sim, né? Odail, o que eu tinha no valor, né, um valor na minha conta do ano passado, isso entra também? Sim. Se você está dentro da obrigatoriedade do imposto de renda e você tem qualquer conta, seja ela digital, seja ela não digital, que tem até R$140 nessa conta, você precisa informar a Receita que você tinha um valor lá de até R$140. Então tem pessoas que abrem conta, principalmente nesses bancos digitais, acaba não movimentando e perde, né? Esquece daquela conta. A gente precisa declarar sim, se você tem mais de R$140 nessa conta, ela precisa estar lá dentro do teu informe. Aí tem que tirar ali o... Aí tem que tirar. Cada banco, né, Lu, agora assim, muitos bancos não mandaram por e-mail, igual era ano passado, a gente recebia tudo por e-mail, né? A maioria dos bancos agora, assim, lá dentro do teu banco, você vai lá em informe de rendimento. Aí você puxa o extrato daquele ano que você vai declarar, né? E passa para o contador, a contadora de quem vai desenvolver aí o teu imposto. Sim, mesmo a pessoa sendo autônoma, tem que passar. Mesmo sendo autônoma, tem que passar, porque essa é uma das principais dúvidas, né?
E por quanto tempo eu tenho que guardar esses comprovantes, Anaí? É isso, né? Hoje, na era digital, está muito mais fácil guardar comprovante, mas eu ainda sou da época antiga. Além de eu ter o digital, eu também tenho o físico, né? O meu, CPF. Então, durante 5 anos, você tem que guardar. Porque 5 anos para trás, 5 anos para trás, a Receita ainda pode te pedir essa documentação. Então, hoje, você declarando, e observação importante, ou você não declarando, mesmo sabendo que precisa declarar, você lembre-se que a Receita tem 5 anos para ir lá, olhar a tua conta, olhar o que aconteceu e aplicar as sanções, né? Caso você não declare, né? Sendo obrigada. Sim. Ô, Anaí, nós estamos aqui, né, quase indo para o intervalo comercial. Quero aqui fazer mais alguns agradecimentos aos meus parceiros. Agradecer aqui a Juliana Gomes Chus, Delícias da Liz, eles que atendem ali na Praia da Pinheira, com deliveries, bolos e doces incríveis, gente. Também não poderia deixar de falar que hoje a Bem Eventos trouxe aqui uma decoração maravilhosa para o nosso cenário, compor o nosso cenário, nosso estúdio aqui tá lindo. Olha só que coisa mais linda, gente. A dona Inês preparou essa árvore de Páscoa. Veio com todos os detalhezinhos da Páscoa, né, para representar essa data tão especial. Então, se você precisa de decoração para a tua empresa, para o seu evento, aniversário, casamentos, batizados, enfim, qualquer tipo de evento, a dona Inês e o seu Jairo, eles atendem com decorações incríveis. Então, estou muito feliz, dona Inês e seu Jairo, parabéns pelo capricho, fiquei encantada, eles sempre inovando. A criatividade ali, gente, é gigantesca. Um beijo, um abraço para vocês e muito obrigada por esse mimo lindo aqui que está decorando o nosso cenário. Também quero agradecer aqui a Dunas Lanches, Disque Pizza Monte Carlo, que fica localizado na Praia do Mar Aberto, e eles atendem toda a região da Praia da Pinheira, Morretes, Guarda do Embaú, enfim. Então, quero mandar um abraço aqui para vocês, Maiara e para o Carlos, e para o pessoal que está no chat do Facebook. Vocês podem enviar para nós aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Hoje é o momento para vocês esclarecer aí as suas dúvidas, tá bom? Nós estamos indo para o intervalo comercial e voltamos já já. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos! E o assunto hoje está para lá de importante, né, gente? Existem muitas dúvidas em cima da declaração do imposto de renda. Essa época do ano é a mais complexa para os contadores, né, Anaí? E além disso, né, a Receita fez aí um outro comunicado essa semana, aproveitando o gancho, né, Lu?
E também com o mesmo prazo do imposto de renda, para ajudar ainda mais os contadores, além do imposto de renda que a gente entrega até dia 29 de abril, agora também saiu o HELP, o novo parcelamento do Simples Nacional, que serve para o Simples e para o MEI, com o mesmo prazo, né, dia 29. Então, nós contadores estamos assim, bem tranquilos. Estão correndo, né? E aproveitando o programa para falar, né, que o HELP é um novo parcelamento da Receita Federal e está muito novo e com mais facilidade para quem é do Simples efetuar o pagamento, inclusive para os MEIs. Então, se você ainda não foi lá e não regularizou a pendência com a Receita, essa é a hora, né? Assim que o ECAC atualizar lá, entra lá e faz seu parcelamento, porque eles estão dando mais prazo dessa vez e também estão parcelando a entrada. Então, é uma oportunidade aí que a gente precisa aproveitar. E também até o dia 29. Muito bom. Ana, inclusive, você quer fazer alguns agradecimentos, né, para os seus parceiros desse quadro? Fique à vontade. Sim, então. Eu quero muito agradecer as meninas do AliExpress. Depois a Natasha vai postar um vídeo do jeito que eu chego lá e como eu saio de lá. Então é um lugar muito legal para você fazer o seu alisamento, para você fazer a tua maquiagem. As meninas são parceiras, tem cafezinho, tem água, tem até cerveja, viu, Lu? Na geladeira, para quem gosta. E o tratamento é super especial das meninas do Ali e não tenho dúvida, né, do quanto elas são felizes quando chega uma nova cliente lá, o quanto elas nos recebem bem, o quanto a gente sente bem ali no salão da Natasha. Então eu indico a você, vá lá, conheça, né, elas vão te receber muito bem. Ô Anail, uma pergunta que eu acredito que você deve ouvir muito, 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 né? Quanto que vou receber e quando? Tem contribuintes que ligam pra gente, né, e já faz logo eu preciso declarar, mas quanto é o que eu vou receber do imposto? Então, a gente não tem como te dizer quanto e quando antes de entregar a sua declaração. Primeiro, para a gente saber quanto você vai receber ou se você tem algum valor a restituir, a gente precisa fazer toda a sua declaração. Entrar com tudo que você recebeu, tudo que você gastou, fazer aquela continha que a gente falou antes, se vamos fazer simples ou vamos fazer completa. Então, isso tudo é dentro do sistema. Mas tem como você simular para mim? Simular é praticamente fazer uma declaração, a gente só não envia. Inclusive, tem alguns clientes nossos que pedem para simular e só entregar depois que ele valida, né? Que ele vê e a gente pode fazer, mas é o custo de fazer a declaração, né? Sim. Fazer essa conta então, é o custo de fazer. Elas, só não envia, né? Só não envia. E quanto ao quando, depende de quando a gente envia. Depois que a gente envia a tua declaração, você entra na fila de restituição. Então, por que não dá para saber? Porque a Receita vai fazer lá os controles que elas fazem, né? A auditoria que ela faz no que a gente declarou. E em cima disso é que você vai para a fila de restituição. Quando está na fila de restituição, aí a gente consegue ver se está no primeiro, segundo ou terceiro lote, sabe? E até pelo CPF eu acho que dá para acompanhar ali também, dá, né? Mas só depois que você entrega. Sim. Não tem como na ligação falar, não, se eu fizer a sua hoje, só vai receber no segundo ou primeiro lote, porque a gente não sabe qual o volume que a Receita já recebeu, né, de declaração. Como que está lá, não tem como dizer, né? E o que acontece se a pessoa não declarar ou se ela já declarou algumas vezes e parou? Como que é o que acontece? O risco. Se você está lá naquela nossa primeira pergunta lá, você é obrigado a declarar, a não declaração ela é um crime de omissão de receita. Então, é um risco de bloqueio de CPF na certa, ou se você declarou errado, ou se você não declarou, pode ter certeza que o seu CPF vai bloquear. E fora isso são as multas. Então, quando você declara dentro do período, você não paga essa multa, você está declarando dentro do período. Passou, igual eu falei, dia 30 de abril, você já paga uma multa. E se a tua declaração cair para um fiscal, olhar, ele pode te autuar em até 75% do valor devido de imposto. Então imagina, se você deve 1.000, você vai passar a dever 1.750 e assim sucessivamente.
Então, o risco que a gente corre em não cumprir o prazo, em não fazer as coisas dentro da norma e da regra e da lei, ele é muito mais alto. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não quero pagar imposto, mas não é muito querer. Não tem que querer, né? É lei, né, gente? Lei é a gente só cumprir, né? Sim. Anaí, o que seria o carnê-leão? Então, lembra quando eu falei lá do autônomo? O autônomo, ele vende geralmente para pessoa física. É de pessoa física, CPF para CPF. O carnê-leão serve para a gente medir e fazer as contas de quanto esse CPF recebeu. Então, quando você trabalha CLT, você pede lá à tua empresa aquele teu informe de rendimento, certo? A empresa te manda e você declara. Quando você não tem CLT, trabalha por conta própria, você mesmo tem que ir lá no sistema da Receita e dizer lá quanto você ganhou, quanto que você ganhou vendendo as coisas como comércio, quanto que você ganhou prestando serviço, quanto que você, em alguns casos, quanto que você gastou para vender essa peça, quanto que você gastou para executar esse serviço e aquele saldo lá, né, do carnê-leão é que você vai pagar o imposto. O carnê-leão, ele é mensal. O que a gente faz nesse período é a declaração de ajuste anual. O que quer dizer isso? Você pagou o teu imposto mensal todos os meses, do jeito que você deve pagar. E aí, uma vez por ano, a Receita te dá o direito de você ir lá e ajustar o que você pagou. E por isso que algumas pessoas têm restituição e outras até têm que pagar mais, porque você vai ajustar o período do ano passado é um ajuste agora. Mas autônomo tem que fazer carnê-leão mensal. Recebeu acima de R$ 1.908 no mês, precisa ir lá preencher o carnê-leão e calcular o imposto em cima dessa receita. Entendi. Então, não tem muito para onde correr, né, Anaí? Não, na verdade, não. Se correr pode sair mais caro, né? O que eu estou obrigada a declarar mensalmente no carnê-leão? Então, no carnê-leão é o que eu falei, eu acho que eu já até respondi, né? Essa, é né? Tudo que você vende de pessoa física para pessoa física. Quando você presta serviço, né, para pessoa jurídica, geralmente ou você emite essa nota, ou se você não emitiu essa nota, a própria pessoa jurídica te faz uma nota de entrada e já retém o teu imposto. Porque o correto, quando você presta serviço para PJ, ele já retém o seu imposto, se você é pessoa física. Quando não é PJ, você faz o carnê-leão porque você vendeu de um CPF para o outro CPF. Então você tem que dizer lá, eu, Anaí, prestei serviço, se eu não tivesse o escritório e trabalhasse por conta própria como contadora, eu teria que fazer o carnê-leão de todos os clientes que eu atendo. Né? E aí, no caso, eu fiz esse trabalho contigo, eu tenho que declarar também. Você tem que declarar também. Se você recebeu menos que 1.908 no mês, você não vai pagar imposto. Mas eu indico que mesmo se você recebeu menos, faça o carnê-leão. Porque ali você já cria o hábito de mensalmente colocar lá todas as suas receitas e todos os seus gastos. É um controle a mais que você tem. E se você não precisar pagar imposto, isso não vai. Tudo bem, vai ficar lá, né? É uma informação sua. Sou Uber e preciso fazer carnê-leão? Uber precisa fazer carnê-leão. Olha, isso, cada Uber que eu entro, eu dou o aviso. Eu dou o aviso. O Uber precisa fazer carnê-leão. O Uber, como é que funciona o Uber, né? O Uber é considerado, ele presta o serviço para pessoa física. Aquele aplicativo Uber, não é o Uber que paga o motorista. Quem paga o motorista é outro CPF. A Uber só liga os dois, só intermedia os dois. Então, tanto que o motorista de Uber, ele não é considerado funcionário da Uber. Não. Ele faz o tempo dele, ele atende como ele quer. Então, quem paga o motorista somos nós, os passageiros. Então, é CPF. Tudo que é CPF entra no carnê-leão. E como que ele faria isso? Cada passageiro ou total do dia? Total mensal. Então, no final do mês, o Uber entra lá no site, no aplicativo da Uber e pega o extrato mensal dele. O que ele fez? O que ele fez. Ali a Uber já vai dizer quanto deu de rendimento, quanto caiu na conta dele e ele vai declarar o carnê-leão e vai pagar o imposto caso passe de R$ 1.908.
reais. Nossa, que interessante. Pois então, é. os Ubers aí já tem que ficar ligados, Os né? Ubers tem que ficar ligado, porque a maioria faz mais de 1908, né? Eu não peguei ainda nenhum caso de menos e eles não fazem o carnê-leão. Nessa pegada aqui, nós já estamos indo quase para o intervalo comercial, mas eu já vou deixar essa pergunta para você, né? Sou dentista, comprei uma cadeira, posso deduzir do carnê-leão? Próximo bloco, então. Próximo bloco você vai responder essa pergunta. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos e já quero aqui agradecer mais alguns parceiros. Um abraço aí para Top Way Palhoça. Você que queira aprender a falar inglês em apenas 18 meses, você já sai falando aí fluentemente. Um abraço aí para o Anthony e para toda a sua equipe da Top Way em Palhoça. Clínica Virtuosa que fica localizada, aliás, tem duas clínicas, gente. Uma no Pagani e outra no centro de Palhoça, tá? Um abraço aí para a Rafaela e para toda a equipe da Clínica Virtuosa. Todos os procedimentos estéticos, corporais, faciais você encontra na Clínica Virtuosa. Também não poderia deixar de mandar um abraço aqui para Débora, ela que é da Clínica Odontológica Clinibank. Eles que atendem aí com todos os procedimentos, né, odontológico e também a parte facial, botox, enfim, gente. Tudo que você precisa você encontra na Clinibank. Eu vou deixar o arroba deles ali no meu Instagram depois e vocês entrem lá e acompanhem tudinho. Também o psicólogo Maicon Mendonça. Um abraço para o Maicon aí, ele que é terapeuta clínico, especialista em TCC e neuropsicologia. Um abraço aí para o Maicon Mendonça. E vamos voltar aqui com a Anail. Anael, inclusive, quero já, né? Você disse que tinha mais agradecimentos para fazer, já pode aproveitar o gancho aí. Ótimo, ótimo. Então, algumas pessoas estão percebendo, né, que agora, além da maquiagem que a Natasha do Aliga Express faz comigo toda vez que vem no programa, vem que eu ando mais colorida. Pois é, já ia com falar. menos preto e usando mais nas cores. Então, eu quero dizer para você que nunca fez a coloração, procure a Bel Espíndola. Ela é super atenciosa, me recebeu muito bem. Eu não tinha noção do valor das cores ou de o que as cores influenciavam conosco. E hoje eu tenho minha cartela e compro com muita segurança, né, os meus looks, porque eu sei que vai combinar com a minha pele, vai combinar com o meu cabelo. Então a dica, procure a Bel lá no Instagram e você vai gostar muito do serviço dela, com certeza. Muito bom. Anail, vamos voltar aqui, eu deixei uma pergunta no ar aí, né? Sim. Deixei aquela pergunta assim, sou dentista, comprei uma cadeira, posso deduzir do carnê-leão? Então, lembra que eu falei que o carnê-leão você coloca tudo que você recebeu, menos tudo que você gastou para executar o seu serviço, só que nem tudo é aceito.
Por exemplo, o dentista não pode colocar a cadeira, porque a cadeira dele é muito cara e todos os bens móveis a Receita não aceita como dedução. Então, por exemplo, o Uber, se ele colocasse um carro, né? Imagine se ele comprasse uma Ferrari e ele colocasse a Ferrari lá, né? Ele jamais iria pagar imposto. Então, tem alguns bens, dependendo do valor do bem, a Receita não aceita como dedução. Outras deduções, sim. E aí entra muito no caso da legislação e aí é caso a caso, Lu. Mas no caso do dentista, a cadeira não entra. Essa é a resposta, não entra. No caso do Uber, o carro também não entra para deduzir. Muito bom. Ô, Anaí, olha só. Eu não preciso de carnê-leão. Sou CLT, estou certo? Depende. Se você é somente CLT e você não tem nenhuma outra renda, você está certo. Você vai fazer a declaração de imposto de renda, mas você não é obrigada a ter o carnê-leão. Agora, se você é CLT e tem alguma outra renda, por exemplo, tem pessoas que são CLT durante o dia e depois tem o e-commerce, por exemplo, né? E trabalha com CPF. Nesse caso, você precisa sim. Tem pessoas que são CLT durante o dia e depois são Uber à noite. Sim. Então, você precisa sim fazer carnê-leão. Além de, se você é CLT e recebe pensão alimentícia, né, dado pelo juiz, autorizado em juizado, se você recebe essa pensão alimentícia, você precisa fazer carnê-leão, mesmo sendo só CLT. Então, os casos de obrigatoriedade do carnê-leão, independe se você tem 1, 2 ou 3 ou 4 rendas, se você tem empresa. Se você vendeu ou recebeu o dinheiro de CPF, sim, você vai ter que fazer carnê-leão. Entrando um pouquinho nessa parte da pensão alimentícia, eu acredito que muitas mães não fazem a declaração da pensão. Como que funciona isso e o risco, né? A pensão alimentícia, ela é tributável. Então, se você recebe mais de R$ 1.908 de pensão alimentícia, você tem que entrar lá, fazer o carnê-leão e calcular o imposto. Pode ser que, se você não tenha nenhum outro rendimento, quando chegar essa época, que é a declaração de ajuste anual, você até receba de volta esse dinheiro. Mas o correto é que você entre lá e todo mês você calcule o imposto a pagar em cima daquela pensão. Aí, quando você calcula, já vem um carnê para você pagar ali. Antigamente era um carnê, né? Hoje é tudo web. Então, é um sisteminha lá dentro da Receita Federal, na própria Receita. Você coloca lá carnê-leão, um sisteminha que você vai imputando os dados nele e ele te dá o saldo ali no final. Com código de barras para você acertar. Com código de barra para você pagar. Então, isso é todos os meses. Isso são todos os meses. Não, recebeu pensão, é mais de R$ 1.908, não tem para onde correr. E como eu acho esse tal carnê-leão, né? Então, né? Como a gente estava falando, né? Tudo online. Tudo online. Ou eu preciso ir lá na contadora, eu mesmo posso fazer. Não, você mesmo pode fazer. Não precisa estar todo mês ali te incomodando. Não, né? A única coisa é que se você fizer por conta própria, você tem que ler lá quais são, o que você pode deduzir, o que você não pode. Você tem que entender essa legislação para não acabar deduzindo coisa que não tem ou que não tem comprovante, né? Porque senão pode causar um outro problema. Mas se você recebe só pensão, por exemplo, você não vai ter nada deduzido da pensão. É um recebimento único, assim como o Uber, né? O Uber tem coisas para deduzir ali, tem um percentual que a Receita deixa que ele deduza, mas se foi pensão alimentícia, não tem o que deduzir. Coloca o valor da pensão lá, não vai ter dedução nenhuma, embaixo já vai vir qual imposto você tem que pagar. Em cima daquele valor. Em cima do valor. Muito bom. Ouvi dizer livro caixa. Para que serve? O livro caixa é o que a gente está falando, né? O livro caixa é para você se controlar realmente. Então, lá dentro do livro caixa, você vai colocar tudo que você gasta, vai fazer o seu livrinho. O MEI, por exemplo, ele tem que ter um livro caixa. Ele tem que saber quanto ele recebeu, quanto que ele gastou, para no final da linha ali ele saber qual foi o lucro dele, em cima desse lucro ele pagar o imposto, né? Tem uma tabelinha da Receita Federal que eles já colocam, se você é comércio, tanto, se você é serviço, tantos %. Só que o livro caixa traz para o empresário, se você está vendendo para pessoa física, você é um empresário, você tem algum negócio.
Então, o livro caixa traz uma abertura do que é o seu negócio, de quanto você ganha, de quanto você gasta. Investidor só precisa declarar uma vez no ano? Não, também. O investidor também precisa declarar mensalmente e fazer o controle dele lá mensalmente para ver quanto ele tem que pagar. E no final do ano, no outro ano, faz o ajuste. Mas eu preciso voltar a falar, gente, porque assim, ó, se você não tem comprovação do que você fez no ano anterior, a gente não consegue declarar, sabe? Eu não vou conseguir declarar se você não tiver como comprovar. Sim, então no caso não adianta eu ir lá tirar o extrato da minha conta sem ter os comprovantes, isso? Sim, se você for investidor, por exemplo, a gente às vezes recebe leads, né, de imposto de renda, que a pessoa fala, ai, mas eu recebi 5 mil no mês. Tá bom, mas recebeu da onde? De quem? De quem? Quem te pagou? Te pagou por quê? E a pessoa se perde nisso. Aí depois, quando a gente vai ver o extrato, não é mais 5, é 10, é 15 ou é 3. Então, não dá pra gente declarar, né, com o que você fala. A gente tem que ter a comprovação do que você está falando, porque a gente mesmo, pensa, Lu, foi o ano passado que aconteceu. Né? Ninguém nem lembra mais daquele, né? Você lembra do que você ganhou lá em janeiro, lá em fevereiro, você não lembra mais. Então só é válido aquilo que tem recibo. Só o que tem recibo. Só consegue declarar. Por isso Só que o ideal é tudo que você pagou, recebeu, você buscar. Você emitir nota fiscal, você fazer tudo direitinho. Aqueles recibos simples conta também? Conta também. Por exemplo, o CPF, ele não tira, geralmente, ele pode tirar nota fiscal, tá? Na prefeitura, se ele tiver lá cadastrado, mas ele pode também fazer um RPA, que é o recibo de pagamento do autônomo. Em cima daquilo ele já calcula o INSS dele, ele já calcula o IR dele e aí ele tá kit. Então uma pessoa autônoma ela já tem que ter um bloquinho de recibo. Comprou, fez alguma coisa, já pode ser, pode ser. E já... existe hoje tudo online também, Sim. né, para você fazer, mas já tem. Sim. E no caso do Carnê-Leão ali, essas pessoas, no caso não o Uber, que tem ali a empresa que vai passar para ele aquilo que ele vendeu, né, que ele fez o mês todo. Uma pessoa física ali que é autônoma também e vende, digamos, um bolo, vende um pão, vende alguma coisa. Ela vai ter que entrar todos os dias ou ela faz uma anotação e no final do mês entra? Como Ideal é que ela faça uma anotação, né? E geralmente muitas pessoas têm dificuldade de entrar em sistema todo dia. Então tem o teu controle manual. Eu vou dizer, depois que você começa a fazer o controle, né, em Excel ou o controle dentro do sistema, você vai abandonar o teu caderno, porque ele não é o suficiente. Mas para você que não tem nada hoje, que não anote nada, tem um caderninho, anota tudo que você ganha, tudo que você gasta, guarda as notas, porque quando chegar na hora de você fazer o teu Carnê-Leão lá no final do mês, você não vai ter dúvida do que colocar, né? Porque você está com todas as notas ali na tua mão. Muito interessante. Parece bem complexo, né? Para quem não tem hábito de fazer, eu confesso que eu não tenho esse hábito de fazer anotações de nada. Mas isso não é particularidade, né? E a gente sempre fala aqui todo mês que nós não fomos criados, né? Ninguém ensinou a gente a lidar com dinheiro. Ninguém disse pra gente que ia ter uma lei quando a gente crescesse. Sim. Olha, quando você crescer, você vai ter que pagar imposto. Tem lei para isso. Ninguém fala. Você simplesmente... Hoje eu recebo pessoas, por exemplo, na semana passada nós fizemos o imposto de renda de uma moça que ela começou a trabalhar o ano passado. Esse ano ela falou, meu CPF está bloqueado, ela nem sabia. Ela tinha ganhado 33 mil no ano, e ela não sabia que ano passado ela deveria ter declarado. Então, pagou imposto, pagou uma multa, né? Porque ninguém fala pra gente, ninguém ensina pra gente como tem que ser, né? E nessa questão do autônomo, é porque daí eu recebi só tanto de tal lugar. Recebi mais um tanto. É tão assim, pingado de um canto de outro, que você acaba achando que não precisa, né? E você se perde. Mas quando você soma lá, se você somou o teu rendimento, deu 1.907,50, a minha orientação, declara, né? Não vai ter imposto a pagar, mas declara. Agora, deu 1.908,01, você vai ter que pagar o imposto. Mas é injusto. Mas é legal, é a lei. Não tem como eu discutir o que é injusto, o que é justo, é lei. Sim. Anail, em que relação à venda, vendi o meu carro, eu tenho que declarar essa venda? Tem. Lá das 7 regrinhas, né, tem lá o ganho de capital. O
que é o ganho de capital? Você tem um apartamento, comprou por 100 mil e de repente você vendeu esse apartamento por 150 mil. Você teve 50 mil de ganho de capital, né? Esse ganho de capital ele é tributável também. Então você vai precisar fazer e pagar imposto sobre essa diferença entre compra e venda. Existem algumas exceções, por exemplo, se até 180 dias você comprar um outro bem nesse mesmo valor, você investir novamente. Você investiu o dinheiro, né? Investiu o dinheiro, mas você precisa ter na sua mente assim, ó, vou vender e não vou fazer nada com o meu dinheiro vai ficar parado, vai ter que pagar imposto. Existem outras coisas que a gente pode fazer, mas eu penso assim, ó, sempre que você pensa em tudo, ou 100%, se vier 50% tá ótimo, né? Se conseguir isenção, ótimo, mas na tua cabeça existe uma lei que eu preciso pagar imposto. E aí se você se condiciona a pensar no imposto toda vez que você comprar ou vender. E fica mais fácil para quem não lida com isso dia a dia, para internalizar isso, sabe? Então tudo que eu faço, sendo venda ou sendo compra, eu vou ter que pagar imposto. O imposto está na vida da gente, né? A gente já nasce pagando imposto, essa é a verdade, né? E as pessoas se assustam tanto com esse negócio, porque todo ano é aquela coisa, ai, que saco, vou ter que pagar imposto. Inclusive, pegando o gancho do já nasce pagando imposto, quando a gente morre, a gente também precisa declarar que morreu. Sabia, Lu? Não sabia. Mas é verdade. Então, existe a declaração de espólio. Então, por exemplo, se você perdeu um ente querido, e esse ente querido tinha bens no nome dele, conta bancária com dinheiro parado, se ele tinha, né, enfim, bens, e ele tem uma herança a distribuir. Até que o juiz não bata o martelo nessa herança, quem fica com o carro, quem fica com a casa, a gente precisa fazer a declaração anual do falecido. E se chama declaração anual de espólio. Enquanto o juiz não bate o martelo da herança, a gente precisa todo ano declarar o espólio. Então a gente declara o espólio inicial, por exemplo, a pessoa faleceu e ela tem tantos bens. Depois a gente faz, quando tudo acaba, a gente faz o espólio final e aí distribui aqueles bens, né, para os herdeiros. Vai pagar é os herdeiros. E aí quem paga é os herdeiros e a pessoa falecida não precisa mais entregar. Exato. Mas então quando eu falo, a gente nasce pagando e a gente declarando, e a gente precisa declarar até depois que a gente Que daí é morre. Descontado nos bens da pessoa, no caso é isso? Sim, sim, sim. Porque imagina você, como é que você vai explicar para a Receita Federal, de repente, do nada, sem ninguém ter feito um espólio, que você, de repente, é dona de 3 apartamentos, 3 carros e tanto na sua conta bancária. Tu é herdeira de quem? Veio da onde esse dinheiro? Então, por isso que a gente faz o espólio do falecido e depois a gente faz a integração dos bens no imposto de renda desse herdeiro. Então, não tem para onde correr. Nasce e morre pagando imposto. Voltamos já, estamos indo para o intervalo comercial. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
voltamos! Já estamos aqui, gente, com mais perguntas para a Anail. Anail, realmente os Ubers têm bastante dúvidas em relação ao Carnê-Leão. Você pode falar mais um pouquinho para a gente? Alguns estão perguntando se realmente precisa. Como que eles vão movimentar isso? Realmente uma dúvida que eles têm, né? Eu acredito que alguns Ubers não declaram. A maioria dos Ubers que eu conheço não declara e muito deles, como a gente estava falando, né, Lu, não tem conhecimento de que é necessário declarar. E não é só necessário, é obrigatório declarar, né? Isso é lei, é legislação, não tem por onde fugir. Se, por exemplo, eu for, qualquer Uber que eu pego hoje para fazer a declaração dele de imposto de renda, eu faço o Carnê-Leão dele do ano todo. E ele paga multas e juros em cima de cada mês que ele deixou de declarar. Então é muito mais barato, é muito mais prático, é muito mais certo que ele faça isso mensalmente. Então sim, como eu vou falar de novo porque surgiram algumas dúvidas, né, gente? Então lá dentro do Uber, do aplicativo do Uber, do aplicativo do 99, do aplicativo que você usa para prestar o seu serviço, iFood, por exemplo, para quem é pessoa física, né? Lá dentro desse aplicativo tem lá o seu informe. Pega esse informe mensal, vai lá no Carnê-Leão, preenche o Carnê-Leão e lá vai trazer o quanto que você tem de pagar de imposto, tá? Então tem sim que declarar. Anail, e os problemas do CPF bloqueado, né? A gente deparou com pessoas que estão com CPF bloqueado, mas tô ali, não, já fiz a declaração, não tinha nada, não apareceu nada, mas está ali bloqueado, não estou conseguindo identificar. Como que eu posso identificar o que é que aconteceu se eu fiz o imposto de renda? Então, a Receita liberou do ano passado, né? Desse ano ainda não saiu, mas o ano passado a maioria das pessoas que caíram na malha fina, você não acredita o que foi. Pessoas que deixaram de colocar um dígito, que colocaram o valor errado. Colocou o valor errado, porque assim, quando você é CLT, o seu empregador, ele tem a DIRF, né, que a gente chama, que é o relatório das empresas para a Receita Federal. Lá a empresa fala assim, eu empresa paguei tanto de imposto de renda para CPF A, CPF B e CPF C. A Receita, quando chega essa época do CPF, a Receita já sabe quanto você recebeu de um empregador. Então, o PJ, ele já disse que eu paguei para a Lu R$100. Aí a Lu vai lá na hora de digitar, coloca que recebeu R$1.000, porque ela digitou um zero a mais. Nesse zero, a Receita compara o que o PJ ganhou, disse que pagou, quanto você está dizendo que recebeu, e tem uns robozinhos lá na Receita Federal que são... Eu costumo dizer, né, que é o robô da NASA. E aí tem os robozinhos da NASA lá na Receita Federal que junta os dados e fala assim, opa, aqui tem algum problema, porque ele me diz que pagou 100, ela diz que recebeu 1.000, existe algum problema. E na verdade você só digitou errado, foi um erro de digitação. Aí você vai cair na malha fina durante um ano. Aí você não percebeu que você está na malha fina, não é uma coisa que você... se liga e tal, sim. Aí a Receita vai te mandar uma mensagem, né? Lá dentro do ECAC tem um lugarzinho de mensagem, ela vai te mandar uma mensagem, você não entra no ECAC, não é o teu trabalho, sim. Você também não percebeu. E aí a Receita te manda para o seu endereço, que está lá na Receita Federal, ela te manda uma cartinha, mas você mudou, e a pessoa que está no seu endereço, isso eu estou falando porque é o que acontece. É o que acontece. Você não recebeu cartinha, você não entrou no ECAC, aí passou um ano de malha fina, de repente a Receita vai lá e bloqueia o teu CPF. Bloqueou por quê? Porque existe alguma inconformidade entre o que você declarou ou o que alguém declarou para você. Acontece muito isso quando a gente coloca dentista, por exemplo, gasto com dentista, gasto com médico. Se o seu médico te deu o recibo e você declarou um pouco a mais do recibo, né? Primeiro que isso é crime, né? E segundo é que o seu dentista vai dizer que você gastou R$100 lá. Se você disser que gastou R$1.000 no dentista, não vai bater, você vai cair na malha fina e ele também, né? Porque as informações não batem. Tudo que a gente faz, Pix, conta, e aí eu recebo muita pergunta assim, mas eu só vendi no cartão de crédito. Tá, mas quem te paga?
É o cartão de crédito ou é pessoa física? Até pra gente pensar em carnê-leão. Não, eu só vendo no cartão. Tá bom, mas quem te paga é o cartão de crédito ou a pessoa física? Ah, é a pessoa física. Não, mas eu só vendo no Pix. Tá, mas quem te paga é o Pix ou a pessoa física? Ah, é a pessoa física. Então, isso vai estar em algum lugar declarado, né? E você precisa saber que uma hora essas informações, ela bate, né? E digamos assim que, eu vendi tal coisa para você, eu declarei. E você não declarou. Vai dar problema, talvez, com o CPF? Vai dar problema. Por exemplo, quando a gente vai lá e declara erradamente durante o ano que você fez alguma faculdade ou que você fez gasto com algum médico, esse médico também acaba caindo na malha fina porque deu conformidade tanto para você quanto para ele, né? E quais que seriam os, digamos, descobrir qual que é o problema do meu CPF, vou lá desbloquear, você, né, minha contadora maravilhosa, descobriu, Lu, teu problema é X. Vai ter multa nesse CPF para pagar? Qual que seria? Se você deixou de pagar, se você ocultou receita, o que é ocultar receita, né? Acima de 1.908 você paga imposto mensal, a gente já falou, acima de 28 mil anual você paga imposto de renda. Aí você disse lá para a Receita que recebeu 10 mil, quando na verdade você recebeu os 29. Essa diferença de imposto que você deixou de pagar, você vai pagar multas e juros em cima desse valor. Se você detectar isso antes, né, vamos falar, caiu na malha fina, eu fui lá e consertei. A Receita ainda te dá a opção de você pagar só multa e juros. Mas você esqueceu, você não recebeu a carta, você não olhou a informação, a Receita te notificou, você não respondeu a notificação. Se um auditor pegar, ele pode pegar esse valor, aumentar 75% desse valor, mais multa, mais juro, mais Selic, que está aí mais de 10%. Ou seja, né? ele vai afundar mais ainda. Aí acabou. Aí fica uma dívida impagável. Por exemplo, sobre esse negócio de digitar, nós temos um caso lá no escritório de um senhor que é um Uber, por isso que eu falo muito assim, tenha cuidado. Né? Se você é Uber, tenha cuidado porque essas plataformas informam quanto você ganha. Todo mundo hoje em dia informa tudo. A gente está na era digital, né? A gente tem que ter cuidado. Então esse senhor, ele digitou errado e foi uma digitação, só que ele nem olhou a mensagem, nem recebeu a notificação, sabe? E deixou, e o CPF bloqueou. Quando a gente entrou lá, tinha 20 mil, Lu, de multa para pagar. E eles parcelam? Como que faz? Eles parcelam, mas aí ele vai ficar com 60 parcelas de 400 e poucos reais por mês. Entende que é uma dívida que vira uma bola de neve. E todo mês entra a Selic ainda. Então, assim, às vezes as pessoas reclamam do valor para fazer uma declaração de imposto de renda, de pagar alguém que entenda o que está fazendo. Só que o caro não é esse serviço. O caro é você fazer de qualquer jeito e depois você ganhar 20 mil de multa e ter que pagar, sabe, o valor que você... E para quem trabalha regularizando o CPF, é muito comum a gente pegar pessoas comuns que não fizeram isso de forma ilícita, que não fizeram isso, né, de maneira nenhuma para burlar a Receita. Foi um erro, não é o trabalho dela, ela não está acostumada a fazer, achou que estava fazendo certo. Mas vai pagar o preço, né? Mas paga o preço e o preço não é baixo, o preço é alto. Anaí, você pode me afirmar que isso vai acontecer comigo? Não, e eu espero até que não aconteça, porque é uma dívida que você não tem como fugir dela. Mas eu vejo e eu acompanho que acontece sim. Pode não ser ainda, e eu digo ainda, porque né, estamos em 2022, mas pode ser ainda que não aconteça com todo mundo, mas está muito próximo da Receita conseguir olhar todos. Então, cada dia é mais importante você andar certo, seja com o seu CPF, seja com a tua empresa. Existem leis, existem regras, a gente precisa cumprir. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu vou começar a vender tal coisa. Quero uma, principalmente dona de casa, né? Vou começar a fazer uma renda extra, complementar aqui minha renda de casa. Sim. E vai lá, faz um pãozinho para vender e começa, né? Crescer ali, aqui, começa a entrar aquele Pix, aquele dinheiro e ela não faz essa declaração. Ela não faz. Então, ela pode vir a ter o CPF bloqueado. Ela pode vir a ter o CPF bloqueado. Dependendo do valor que ela venda por mês, ela está obrigada a fazer o carnê-leão porque ela vende para CPF. Mas eu só tenho uma maquininha.
E a gente até brinca, né? Porque eu sou carioca, no Rio de Janeiro, todo mundo tem maquininha. Dentro do trem não pode vender nada, dentro do trem tem um moço tem maquininha, todo mundo tem maquininha de cartão. Então esse cara que tem a maquininha, que está vendendo lá no trem a bala, o doce, será que ele está declarando? Não está, mas ele está ali fazendo o trabalho dele. E a Receita vai olhar o porquê que ele não declarou? Não, se ele bateu o valor que era obrigatório declarar, ele vai levar multa. E não tem argumento para não, né? Correr, né? Eu não sabia, você não sabia na era digital, eu acho que se a gente entrar no Google hoje, pelo menos eu pesquiso muito essas coisas, mas você vai ver uma pesquisa de imposto de renda. E na TV também está toda e na hora TV, falando. E nós estamos aqui, não tem como a gente dizer, não, eu não sabia que se declarava imposto de renda. Sim, você pode até não ter buscado maiores informações, mas todo mundo sabe. Né? E em relação a isso, entre fazer o Carnê-Leão ou abrir um MEI, o que você sugeria? Lu, eu assim, de olhos fechados, eu digo que é muito mais vantagem ser MEI. Porque o MEI você paga até R$61 lá. Eu faço toda uma avaliação para você, mas de 99% das avaliações que eu fiz entre CPF e CNPJ até hoje, elas deram mais vantagem em se regularizar e ser MEI. O MEI tem uma vantagem muito boa no Simples Nacional, que você junta tudo e paga um único imposto, uma taxa única por ano, né? Então, é mais vantagem. 99% dos casos é mais vantagem você ser MEI do que você vender direto no CPF, porque já começa uma taxa de 7,5% em cima do teu faturamento para pagar imposto de renda. Então, é um valor muito alto. Pensa, 7,5% é quase 10%. Se ela vender um bolo, né, ela vai tirar aí 7,5% do bolinho que ela vendeu para poder pagar o IR se ela ultrapassou o teto máximo lá. Sim. Então é bem complicado, né? Então as pessoas que trabalham aí como autônomo têm que se ligar, né? Ou fazer o Carnê-Leão, ou abrir aí o MEI e se regularizar, né, Neil? Então esse é um assunto bem polêmico que a gente ainda tem algumas dúvidas. Estaremos aí semana que vem com mais convidados para esclarecer por que tantas bater em cima desse quadro, né? Pergunte à contadora, porque realmente nós já estamos, né, com a declaração de imposto de renda e tem muitas perguntas, muitas pessoas interessadas em saber e nós estamos aqui para esclarecer. Anail, muito obrigada, né, por mais um programa maravilhoso ao seu lado. Agradeço o pessoal de casa também pela audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem.